Esse livro do Luiz Martins é talvez o voo mais alto que ele tenta na vida intelectual dele, e é um voo realmente muito impressionante. Ele escreveu um romance nos anos 30 chamado Lapa, que acabou sendo perseguido pela ditadura do Getúlio Vargas, acabou vindo para São Paulo, e ele foi, nessa época, ele se tornou, ele passou a viver com a pintora Tarsila do Amaral. Então, e a partir daí ele desenvolveu uma carreira jornalística bastante importante. Ele foi amigo de grandes intelectuais de São Paulo. Eu cito dois, um deles é o professor Antônio Cândido. Ele foi fundador com o professor Antônio Cândido do Partido Socialista Brasileiro na década de 40. Outro intelectual que assina a apresentação desse livro é o Sérgio Millier. E o Luiz Martins teve uma vida muito intensa intelectualmente. Ele foi romancista, como eu já disse, cronista. Ele foi também um crítico de arte muito atuante na cidade, e também foi um jornalista com uma participação ativa na direção do jornal Estado de São Paulo. Porque o Luiz Martins pega uma ideia que está presente no livro Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, e aplica essas duas categorias que o Gilberto Freire conta a história, que é o patriarca e o bacharel, ou seja, a família tradicional e o estudante de direito, que como essas duas categorias são importantes na formação do Brasil no século XIX, o Luiz Martins pega esses dois personagens, esses dois tipos, e usa esses tipos para explicar um momento crucial da história do Brasil, e que para a elite paulista também é muito importante, que é a proclamação da República. O Luiz Martins vai tentar pensar que o Brasil, de certa forma, o patriarcado no Brasil é representado pelo Dom Pedro II, e que a proclamação da República é uma obra dos bacharéis que se insurgem contra esse pai, o patriarca. Ou seja, é um conflito de geração, é um conflito freudiano, é um conflito entre dois personagens pensados pela sociologia brasileira, especialmente pelo Gilberto Freire. Esse livro é um ensaio, ou seja, ele pega isso e testa, a partir de documentos que ele consegue, por conta da relação com a Tarsila. A Tarsila era de uma família tradicional de São Paulo. Ele, por conta dos documentos que ele consegue, ele vai analisar diários, fotografias, livros de memória. Ele vai tentando entender como que foi essa relação tensa dos paulistas republicanos que se insurgiram contra o reinado, o império, a figura do imperador, e que depois se arrependem do processo. Ou seja, ele vai identificar o remorso como uma expressão dessa insurgência dos jovens contra o pai, do filho contra o pai, dos bacharéis contra o patriarca. Então, essa combinação de sociologia, psicanálise e ensaio era muito ousada para a época. Ela foi porque São Paulo vivia especialmente um processo de consolidação das ciências sociais. Ele coincide com a ascensão da USP, a ascensão do estudo monográfico, e esse estudo que tem muito de insight, tem muito do jornalista Luiz Martins, mas também tem uma preocupação muito grande com a fidelidade aos dados, à pesquisa, a uma escrita mais dura. Ele acaba se perdendo, e foi, embora o Luiz Martins achasse que era o grande livro dele, muita gente achasse um grande livro, esse livro ficou muito tempo fora de catálogo e foi reeditado pela Alameda.